Você já quis uma coisa muito fortemente na sua vida e depois que você conseguiu essa coisa, você viu que ela não te traz a felicidade que você pensou que ia ter com ela? Isso é muito mais comum na nossa vida do que você imagina. Eu vou conversar sobre isso com vocês agora. Falando aqui, professor Juiz Wendel, você está no canal Oratória e Postura Profissional, com orientações para você ter uma comunicação, uma fala e uma postura muito mais seguras e confiantes para você conseguir atingir os seus resultados na sua vida. Vamos lá. A minha primeira consideração nesse vídeo aqui é a seguinte: eu acho que as redes sociais agora elas começaram a ler a nossa cabeça também. Além de ler aquilo que está passando nos nossos telefones, nos nossos computadores, eu acho que elas começaram a ler a nossa cabeça também. Por quê? Não é possível que isso seja coincidência. Hoje, eu estava pensando sobre esse livro aqui, As 38 Estratégias para Vencer Qualquer Debate. De quem? Do Arthur Schopenhauer. Ele já encarava essas questões da humanidade, essas questões de angústia da humanidade há muito tempo. É um dos filósofos que trata disso com maior perspicácia. E aí, eu estava vendo aqui o meu feed no Instagram sumiu agora. Infelizmente sumiu bem agora, mas eu vou seguir com o vídeo aqui. E o que, que ele dizia? Por quê? Apareceu para mim aqui no meu feed do Instagram uma citação do Schopenhauer exatamente tratando desse tema. Ou seja, quando a gente tanto quer uma coisa, tanto deseja uma coisa, tanto pretende alguma coisa na nossa vida, e aí quando a gente chega lá, a gente luta tanto, a gente vai tanto atrás, a gente se dedica tanto, né? A gente é abnegado por aquilo, a gente é obstinado por aquilo, e quando a gente chega lá, quando a gente consegue aquilo, a gente não se sente naquele nível de felicidade e alegria que a gente imaginou que aquela condição nos daria, que aquela coisa nos daria, que aquele nosso desejo agora atendido, né, agora executado, agora conseguido nos daria. E aí, a gente tem que ter algumas estratégias para a gente lidar com essa situação, tá? Por quê? Porque tá aí, né? Se é um fator que é um fator de infelicidade na nossa vida, ou seja, se é algo que pode colaborar decisivamente para que a gente viva infeliz na nossa vida, ou seja, triste, angustiado, né, insatisfeito com aquilo que a gente tem, se é um fator que colabora decisivamente com isso, é nós não sermos devidamente agradecidos por termos conseguido exatamente aquilo que nós pretendíamos anteriormente. E como que faz para a gente poder cultivar esse agradecimento todos os dias na nossa vida? É difícil, né? A gente tem que primeiro parar, a gente primeiro tem que se conscientizar, né, de que há algum tempo a gente não tinha aquilo que hoje a gente tem, e de que, não tendo àquela época aquilo que hoje a gente tem, a gente queria ter, a gente lutou muito para ter e a gente conseguiu ter. Isso vale para tudo. Tudo. Eu estou falando de tudo aqui, tá? Eu estou falando de uma boa profissão, de uma boa carreira, de uma faculdade feita, de uma capacitação feita, de um curso feito, de uma boa oratória, de confiança, segurança, de uma boa condição sua mental, física. Eu estou falando de um automóvel, eu estou falando de uma casa, eu estou falando de uma família, eu estou falando de tudo. Tudo que você sempre pretendeu na sua vida. E hoje você tem. E aí você não se sente satisfeito. A gente não precisa estar alegre o tempo inteiro. Aliás, eu já conheci pessoas que eu verificava tranquilamente que se tratava de uma pessoa triste, no fundo, né? Mas que o tempo inteiro se apresentava como alegre. Tava rindo de tudo o tempo inteiro tava fazendo cara de feliz, tá? Mas você fala, não é possível, isso aí não é possível, isso não se sustenta ao longo do tempo. Uma condição dessa de tanta euforia, é disso que eu tô falando, tá? Esses picos de alegria, essa condição de euforia tão permanente, tão constante, ela não é sustentável na vida das pessoas, é simples assim. Não tem como, ninguém consegue o tempo inteiro ser alegre. Eu acredito que o que as pessoas podem ser, vamos dizer assim, na maior parte das vezes, permanentemente nas suas vidas, é cultivar um estado de felicidade. Ou seja, uma pessoa feliz é uma pessoa feliz. Uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Eu posso dizer, eu sou uma pessoa feliz. Né? Agora, os meus, vamos dizer assim, os meus picos de felicidade, que aqui eu poderia denominá-los de momentos de alegria, eles não acontecem todo dia, toda hora. Não dá para ser feliz nesse modo, ou seja, a ponto de você demonstrar uma alegria exuberante a todo tempo. Isso não acontece, não tem como. A vida é dura, é difícil, é complicada. A caminhada é longa, é dura, né? E você está ali no meio do dia a dia, trabalhando, né? Tendo que cuidar da família, cuidar de tudo, tem dívida para pagar, tem boleto, né? Tem um monte de boleto, né? A vida está aí, tem um monte de atividade, relatório.
você tem que fazer o seu trabalho, você tem que chegar em casa, executar mais trabalho, atender tudo aquilo que está sob sua incumbência, de tal maneira que é muito comum que você tenha muitos momentos ao longo da sua semana em que você está mais introspectivo. Você diz assim, olha, eu tô, né, ou mesmo no fim de semana, não importa o dia nem a hora. São momentos em que você está mais assim, olha, eu tô meio na minha. Eu tô meio na minha porque eu tenho coisa para fazer. Eu preciso pensar, preciso refletir, né? Eu preciso elaborar coisas, né? Não dá para eu ficar o tempo inteiro, vamos dizer assim, tendo momentos de euforia e felicidade. Isso aí não, né, isso aí não faz parte da vida humana, né, pelo menos da generalidade das pessoas. Mas um estado de felicidade é algo que realmente a gente precisa cultivar, né, e procurar manter ao longo da nossa vida, pelo menos na sua maior parte. Quando a gente pode também, porque tem gente que infelizmente, e aí infelizmente, né, cada pessoa carrega o seu fardo, nem isso consegue. Bom, voltando. E como que é uma das maneiras que a gente pode ter para a gente conservar esse nosso estado de felicidade na vida? Ou seja, como que faz para a gente combater aquele estado de insatisfação, aquele estado de desânimo, aquela ingratidão em virtude da obtenção das coisas que nós tanto pretendíamos, tanto queríamos, conseguimos e mesmo assim a gente se vê. E agora? Né? O Raul Seixas tem uma frase espetacular numa música, eu achei no Ouro de Tolo, na música dele, Ouro de Tolo. Ele diz assim: eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Raul é espetacular, fantástico. Aliás, eu falei dois dos grandes, né? Eu falei dois dos grandes, o Schopenhauer, né, e o Raul Seixas aqui no Brasil. Bom, esse um verdadeiro filósofo brasileiro também, o nosso Raul, Raulzito. Bom, voltando. E aí, como que faz para a gente combater esse estado de ingratidão, de não satisfação com relação àquilo que a gente tanto pretendeu, que a gente tanto quis na nossa vida, conseguiu, e agora a gente olha e fala assim: e agora? O que, que eu tenho para fazer? O que, que eu faço com isso? Não é? Primeira consideração minha. Primeira consideração minha é a seguinte: isso está se tornando muito mais comum do que a gente pode imaginar. E pior, isso está se tornando muito mais comum na juventude e isso é um perigo. Isso é um perigo. A gente vê muitos jovens insatisfeitos com aquilo que tem na vida. Né? É lógico que há uma parcela considerável dos jovens que tem sim muita satisfação e agradecimento por aquilo que tem na vida, né? Mas quando as coisas são obtidas de mão beijada, ou seja, quando as coisas não vêm a nós em virtude do nosso trabalho, do nosso suor, da nossa dedicação, é muito mais fácil que a gente tenha um sentimento de ingratidão por aquilo que a gente hoje tem. Podem perceber isso? Então, uma palavra importante é sempre deixar claro para os jovens a, a importância de que eles busquem por eles mesmos a realização dos seus objetivos e a obtenção das coisas, produtos, serviços, ah, objetivos e coisas que eles pretendem para eles mesmos, por meio da dedicação deles mesmos. Né? Por quê? Porque esse processo de obtenção dessas coisas que eles pretendem, estar em meio a esse processo, executar esse processo, promover essa construção por meio dos seus próprios esforços, fará com que esses jovens tenham uma condição, vamos dizer assim, pelo menos em menor parcela de estarem e se colocarem em situação de ingratidão com relação àquilo que têm e conseguiram na vida. Em outras palavras, quando a gente conquista os objetivos pelo nosso próprio trabalho, pela nossa própria força e fé, a chance da gente se tornar ingrato, né? A chance da gente se tornar insatisfeito em virtude daquilo que a gente conseguiu é bem menor. É bem menor. Então tá aí vamos dizer assim, uma boa estratégia para você não se colocar nessa situação de ingratidão e insatisfação, e eu também me coloco, obviamente que eu estou falando de mim também, obviamente que eu, um monte de vezes aqui na minha casa, no meu trabalho, né, eu olho e eu falo assim, hoje eu estou insatisfeito, né? Hoje eu estou cometendo um verdadeiro pecado de estar insatisfeito por algo tão valioso, pessoal, presta atenção, vocês nunca vão me ouvir falar de dinheiro aqui. Pega os 10 vídeos que estão para trás, vê se eu falei de dinheiro lá. Vê se eu falei de Porsche, helicóptero. Vê se eu falei de relógio. Eu nem uso relógio. Nem tenho. Tem um aqui.
Tá aqui, ó. Meu relógio tá aqui. Tenho esse relógio desde quando eu conheci a minha esposa. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, há 18 anos atrás, ela me deu esse relógio aqui. É o relógio que eu tenho. Acabou. Não quero outro. O meu carro, que tá aqui fora, tem 18 anos também. Eu sou casado há 18 anos, o meu carro tem 18 anos e esse relógio aqui tem 18 anos. Acabou. Para eu começar a gravar os meus vídeos no YouTube aqui, eu uso a mesma webcam que eu tenho há 6 anos, o mesmo microfone que eu tenho há 6 anos, o meu escritório é idêntico e eu não vou mudar nada. Nada, absolutamente nada vai ser mudado aqui. Eu não vou comprar nada. Nada. Enfim, viajei aqui na economia e voltando. Mas de vez em quando eu também olho para coisas que eu consegui, que demorou, que eu tive que me dedicar muito e que eu não estou satisfeito com elas. E aí eu tenho um antídoto. Eu tenho um antídoto, que é o que eu vou falar para vocês aqui agora. Aliás, o nome desse vídeo aqui, o título desse vídeo aqui, eu não sei se vocês estão percebendo, mas ao longo dos vídeos é que eu vou sacando os títulos dos vídeos e a thumbnail. Esse aqui vai chamar Antídoto para Ingratidão. Ponto. Vai ser esse o nome dele. O anterior, Mente Afiada. Eu peguei no meio do vídeo, dá uma chegada lá. Eu vou deixar o Mente Afiada aqui, tá? No final, na tela. Mente Afiada. Foi no meio do vídeo que eu falei, opa, Mente Afiada é bacana. Vai esse o título, Mente Afiada. Né? O de hoje, Antídoto à Ingratidão. É esse o nome desse vídeo aqui. E qual que é esse antídoto que eu uso? E por que eu estou falando disso? Porque eu vou fazer uma coisa agora que eu vou me colocar na situação em que eu estava no ano de 1997. E o que aconteceu no ano de 1997? Quase... Poxa vida, faz tempo, hein? Nossa Senhora. Quase 30 anos depois. Quase 30 anos depois. Eu estava no primeiro ano da faculdade de Direito. É isso. Eu entrei na faculdade de Direito no ano de 1997. E o que vai acontecer agora? Agora eu estou indo na faculdade, na FAM, aqui em Americana, para dar uma aula para as 2 turmas do primeiro ano sobre carreira jurídica, sobre como é ser juiz. Como que faz para passar no concurso, qual que foi a minha trajetória, qual que foi a minha pegada de estudos, quais são os requisitos para ser juiz, e mais, como que é ser juiz depois de passar no concurso. Então eu vou falar da faculdade, do período em que eu estudei para ser juiz, tá? 4º e 5º anos, e 10 meses depois de formado, e eu vou falar também de como é ser juiz depois. Eu tenho 23 anos de exercício de magistratura e vou tratar desse assunto com eles. O antídoto é exatamente esse. Sempre, sempre, sempre dar um passo atrás, nem que ele seja de quase 30 anos, e se colocar lá na situação que você estava há 30 anos atrás. E fazer a seguinte pergunta para você, de lá de 30 anos atrás, quando eu tinha 20 anos. Tinha acabado de terminar o meu estágio, o meu colégio técnico, era técnico em eletrônica. Entrei na faculdade de Direito, lá em Osasco. E aí, eu hoje, juiz de Direito, professor pós-doutor de Direito, coordenador de pós-graduação em Direito, leciono em 2 canais do YouTube, Direito e Comunicação, minha família, aquilo que eu tenho na minha vida e consegui com o meu trabalho. Tudo, minha vida confortável, morando num bom lugar, podendo ter o respeito que a minha condição de ser humano e profissional me conferem. Sempre respeitando as demais pessoas. Sempre. Pessoal, vocês querem respeito? Respeitem. Basicamente é isso. Querem respeito? Respeitem. Essa é a regra básica. Essa é a regra básica. Com tudo isso colocado, eu olho há 30 anos atrás e me faço a seguinte pergunta para mim mesmo lá atrás. Eu, com 49 anos que bato sábado que vem, me pergunto para mim mesmo com 20 anos. Eu pergunto assim, eu pergunto para mim mesmo, de 30 anos atrás. Você gostaria de ter o que eu tenho hoje, com 20 anos? Você aí, com 20 anos, se chegasse aos 50 com o que eu tenho, para você estava bom? Sabe qual que seria a minha resposta? Sabe qual que seria a minha resposta? Se alguém me falasse isso lá atrás, se alguém me fizesse essa pergunta, a minha resposta seria a seguinte: eu acho que você está falando com a pessoa errada. Você deve estar falando com a pessoa errada. Porque eu nunca na vida vou conseguir isso que você tem. Agora eu, de 20 anos, falando comigo mesmo de 50 anos. Eu, de 20 anos,
falaria para mim, de 50 anos, eu hoje, eu de 20 anos, falaria para eu hoje o seguinte: você está sonhando, meu filho. Põe o seu pé no chão. Você está delirando. Você está delirando que eu vou sair daqui, no primeiro ano da Faculdade de Direito de Osasco, sem nunca ter ninguém na Faculdade do Direito, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém, né? Nem irmão, àquela altura, hoje nós temos, graças a Deus. Você está delirando que eu vou sair do primeiro ano numa turma da Faculdade de Direito de Osasco que tem cada classe, a nossa turma de 97, cada classe tinha 120 alunos, só em Osasco. Portanto, eram 360 alunos, só numa turma da noite. Tinha mais a turma da manhã. E mais todas as turmas se formando. Eu falaria assim, meu filho, eu, né? Eu lá de 20 anos falando para mim mesmo com 50 anos. Eu falaria assim, meu filho, olha o tanto de gente que tem aqui para ter isso aí que você está falando. Isso que você está falando aí é o sonho de todo mundo aqui. Qualquer um aqui queria isso. Se você sair por aí perguntando, todo mundo vai falar, eu troco tudo por isso. Eu troco ser jogador de futebol, consagrado por isso aí que você está falando. Troco qualquer coisa, porque você é seguro. O que você está me falando é uma segurança. Você está me falando é o ápice da carreira. Você está me falando o que, se eu tentar durante 30 anos, eu nunca vou conseguir. E daí, lá no final do terceiro ano da faculdade, me aconteceu um fato que depois eu conto para vocês aqui, e eu já contei ele no meu livro As 100 Leis de Oratória e Postura Profissional, na Amazon Kindle. Chega lá, baratinho, já contei o que aconteceu para eu ter essa virada de chave. Por que eu virei? Tá? Por que eu virei mesmo? O que aconteceu? Por que eu dei essa virada? Tá? O que mudou do primeiro, segundo e terceiro ano para o quarto, quinto e os 10 meses depois da faculdade? Para eu passar no concurso com 10 meses de formado e 25 anos de idade? O que aconteceu no dia 13 de outubro de 1999 que virou completamente a chave? O meu jogo virou totalmente. Eu falei assim, não, isso aqui comigo não. Comigo isso não vai acontecer. Aí é o bril, que eu falo para vocês em outro vídeo, tá? Que tem um shorts aqui no meu canal. Do que é o bril? Eu falei, agora é comigo. Agora não. Isso comigo não vai acontecer, não. Comigo você não vai fazer isso. Comigo isso não vai acontecer. Comigo isso não vai acontecer. Agora eu tô no jogo. Agora eu vou ser juiz. Falei para mim mesmo. 13 de outubro de 1999. Primeiro, estava no final do terceiro ano, quarto e quinto ano. 1º de outubro de 2002, eu era juiz. Depois eu conto um pouco para vocês sobre essa caminhada. Foi longa, dura, estudos de mais de 12 horas todos os dias. Às vezes eu chego a falar 15 horas, tá? Eu não chego a falar 15 horas porque pode ter gente que não acredita. Mas foram alguns dias batendo 15 horas. Todos os dias. Sábado, domingo, não tinha sábado, não tinha nada, tá? Bom, agora eu falo sobre isso. Voltando aqui no tema central do vídeo. No tema central do vídeo, que é o antídoto para nossa insatisfação, para nossa ingratidão. É muito simples. Qual? Volta você no passado. Vê você lá atrás. Vê quem você era. Vê o que você queria. Tô falando para você mesmo. Eu não tô falando para você pesquisar na vida dos outros. Tô falando para você pesquisar na sua própria vida. Faz uma recapitulação. Volta lá atrás. Você que hoje está bem, e tem que estar bem, e é meritório que esteja bem, e merece as congratulações por estar bem, bacana. Isso é muito bom. Isso é o que todo mundo busca. Né? Isso é a coisa mais linda da vida de uma pessoa. Buscar os seus objetivos e conseguir. Só que quando a gente consegue, a gente tem que chegar lá e não cair no perigo de ser insatisfeito e ingrato por aquilo que a gente tem. E demorou tanto para conseguir. Porque está aí um caminho aberto, portas abertas, para você se tornar mais infeliz na vida. Bom, o antídoto, portanto, qual é? Que você retorne lá, no momento em que você tanto pretendia qualquer coisa que seja, não importa o quê. Não importa que é um sítio, uma casa na praia. O dia você vai falar assim, eu queria um sítio. Eu quero ter um sítio. Um dia você vai estar sentado na varanda do seu sítio. E aí, quando você estiver sentado na varanda do seu sítio, você tem duas opções. Ou você vai estar sentado na varanda do seu sítio, observando a paisagem, os animais, ouvindo os passarinhos, curtindo, fazendo um churrasco, curtindo os seus filhos, os netos, a família, o pai, a mãe, tomando um café, curtindo. Ou você vai sentar na varanda do seu sítio, vai pegar o Instagram e vai começar a rolar o feed. Pronto. Pronto.
Tá aí o caminho aberto para você ter estragado tudo. E por que, então, eu estou tratando de tudo isso? Porque agora, eu estou saindo daqui agora, 18h32, vou bater lá na FAM e vou fazer uma palestra para os alunos do primeiro ano da faculdade de Direito, para contar para eles um pouco sobre como foi a minha faculdade de Direito, em Osasco, dizer para eles que se eles quiserem ser, se eles quiserem percorrer o mesmo caminho que eu percorri, estudando ou não numa faculdade de elite e tendo ou não parentesco no mundo jurídico, a todo mundo é possível ingressar numa carreira pública, como eu entrei. Aí você vai escolher a sua. Você pode ser delegado de polícia, delegado federal, promotor de justiça, procurador da república, defensor público, juiz de direito, juiz federal, advogado do município, do estado, procurador, enfim, você pode ser o que você quiser. Você só vai precisar de uma coisa: vontade e dedicação. E quando você chegar lá, e eu espero que você chegue, eu espero muito que você chegue. E se você quer chegar, aqui eu posso te ajudar. Aqui eu posso te ajudar. É lógico que aquelas falsas promessas, né, de que aqui é o lugar, não existe isso. Tá? Aqui é mais um tijolinho na parede, né, da sua carreira aí que você está construindo. Você pode ter aqui mais um tijolinho. Cada vídeo desse aqui pode ser mais um tijolinho. O meu canal como um todo pode ser mais um tijolinho ou meio tijolinho, né? Quando o pedreiro com habilidade corta no meio o tijolo e coloca, pode ser um meio tijolinho, tá? Pode ser um terço de tijolinho, pode ser um quarto de tijolinho. Não importa o tamanho do tijolinho que for. Se aqui com esses vídeos eu consigo te entregar um pedacinho de tijolinho para você poder colocar no cimento aí e tornar a sua edificação mais segura, mais forte, mais confiante, para você alcançar os seus resultados, esse canal aqui já valeu. Professor Juiz Wendel, Oratória e Postura Profissional. Peço gentilmente a sua inscrição no canal nesse abajur, que é o meu globo, que vai subir o ícone aqui agora, e vou deixar na sua tela um outro vídeo para você assistir, para você edificar essa sua parede aí da sua carreira com ainda mais fortaleza. Força e fé para vocês aí. Um abraço forte. Valeu. Gostei muito desse vídeo aqui. Foi muito bacana conversar com vocês. Um abraço. Valeu e até o próximo.